E aí, meus nobres escudeiros, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus, Cavaleiro Templário, ligado ao Grão Priorado da Inglaterra e Cavaleiro Condal da Casa de Trassamara. Tudo bem com vocês? Bom, hoje estou aqui, traje típico medieval, né, com tabard. Esse tabard aqui faz uns 3 anos e meio que eu tenho, né? Ah, Também quero mostrar para vocês aqui, ó, tem uma espada que eu treino, espada de mão e meia, né, espada bastarda. Ela é uma réplica de uma espada nórdica. Na época que eu fiz, eu gostava bastante da mitologia nórdica. Não que eu não goste ainda, mas é, se fosse hoje em dia eu faria uma espada, é, uma espada europeia comum, né? Que a gente está acostumado a ver, sem com uma guarda maior aqui, e tudo, né? Ah, Claro, aqui dava de uma enfeitada melhor. Aqui tem uma runa entalhada. Não sei se vocês vão conseguir ver. É a runa de Thor. Vamos lá, vamos pro vídeo. Outra coisa, antes de começar. Eu tô conversando com um amigo meu, ele é professor de português, redação e literatura. Ele foi meu professor no Terça Livre, ele ainda dá aula lá no Terça Livre. E daí a gente vai fazer um vídeo aí falando sobre as línguas que existiam na época medieval, que nasceram do latim, né? A semelhança que elas têm, o que elas ah, trouxe aí de influência para as línguas modernas, né? Português moderno, galego moderno, o francês, né? Então a gente vai falar muito aí sobre o leonês, castelhano, o aragonês, que é o catalão, né? Um pouco sobre o basco, o galego, o português, que existia na época, o occitano, ou seja, toda a ramificação aí que se originou aí do latim, que acabou influenciando muito na Idade Média. Bom, vamos começar aí com o nosso terceiro assunto, que é do exame do escudeiro, né? Como que é feito o exame do escudeiro, né? Primeiro, é feita uma missa solene, né? Depois é feita uma grande festa, claro. Primeira coisa, vamos falar aqui sobre o examinador, né? Ao examinar o escudeiro, convém que o examinador seja cavaleiro amante da ordem de cavalaria, porque alguns cavaleiros são que amam maior número de cavaleiros, que sejam bons, e porque a cavalaria não observa multidão de número e ama a nobreza de coragem e de bons modos. Por isso, o examinador ama mais a multidão de cavaleiros que a nobreza de cavalaria. Seu examinador ama mais a multidão de cavaleiros do que a nobreza de cavalaria, é inconveniente que seja examinador, ou seja, esse seria mister que fosse examinado e repreendido da injúria, que faz a alta honra da cavalaria. Ou seja, se o cara só pensa em ter quanto maior o número de cavaleiros, melhor, tá errado, né? Ah, Isso aqui cabe ao examinador. Então tem que ser um examinador, ele tem que ser um homem muito nobre, né? Que ama a ordem de cavalaria, né? Claro, não mais que a Deus, ah, mas ama a honra, né? Tem, tem a nobreza de coragem, porque lembrando, né, do princípio da cavalaria, é um homem escolhido entre mil, aquele que é o mais justo, né? Então, se você forma 1.000 homens, você pode ter um justo e 999 mil homens injustos. Aí você já corrompeu a ordem de cavalaria. Por isso que o número não é importante em si, mas em si a nobreza que o cavaleiro leva e a honra que ele leva à ordem. Bom, vale lembrar também que é, quando o escudeiro ele vai fazer o exame, né,
ele passe por um processo de meditação, né? Faça aí alguma penitência, né? Como se fosse dentro da quaresma. Ah, e também no dia da nomeação é feita uma missa solene. Uma missa solene, ela é uma missa cantada. Para quem é católico, hoje em dia não vê muito disso. Na verdade, quase nem existe, né, depois do Concílio Vaticano II. A missa solene, que é a missa cantada, ela só existe no rito romano antigo, tá? Que é a missa tridentina. É uma missa que ela é cantada desde da hora que o clero entra, né, até na hora que o clero sai. Então, todas as passagens são feitas cantadas, com exceção a, a consagração da Eucaristia, né? A- Dentro da missa tridentina, ao invés do padre falar abertamente ao público inteiro, a consagração é feita em silêncio, tá? Para ter um momento de adoração ali. Bom, deixando essa parte teológica aí, e eclesiástica um pouco de lado. Outro dia a gente pode fazer um vídeo só falando da missa em latim, né? Eu, eu participei por um bom tempo, né? Antes do bispo interferir aqui na paróquia, fazia parte do coral gregoriano. Ah, bom, dentro da missa, o escudeiro ele vai se ajoelhar perante o altar, né? Vai receber a bênção do clérigo ali, seja bispo, padre, arcebispo ou próprio papa. Ah, vai depender, né? Se for por acaso um filho de um rei, um príncipe, é equivalente que ele ou seja o arcebispo ou seja o papa, né? Que vai dar essa bênção. Depende muito aí do reino, né? Se é um reino que tem uma aliança muito forte com Roma. Ah, depois disso, ele vai fazer o juramento, né? E no juramento, ele vai receber uma bofetada para que ele se lembre desse dia. Existe um filme que se passa da época das Cruzadas, que tinha um jovem que ele era ferreiro. Chega um cara falar que é o pai dele, e chama ele para entrar dentro da ordem, né? Ele acaba indo e lá você vê esse momento, né? Onde o pai dele tá para morrer e daí ele já nomeia o filho como cavaleiro em si. Ah, eu não lembro o nome do filme. Bom, mas se alguém lembrar desse filme, deixa aí nos comentários. Depois disso, ele vai receber as armas, né? A espada, vai receber a lança, vai receber a massa e também vai receber a cota de malha e o chapéu de ferro. E logo depois disso, ele tem que, como um ato simbólico, né? Não tem como um cavaleiro sair como cavaleiro sem cavalgar. Então ele tem que cavalgar como um cavaleiro, né? Como um ato simbólico de ter recebido a graça da ordem, né? De cavalaria. E claro, logo depois é feito um grande banquete. Claro que até chegar a isso vai muito esforço, né? O escudeiro ele tem que aprender a cuidar dos animais, a cuidar das armas, né, da armadura do seu senhor, né, que é o cavaleiro no qual ele passou o treinamento até chegar no dia que ele vai estar pronto para ser empoderado cavaleiro. E é isso, meus nobres escudeiros. Cada vez mais perto vocês estão chegando, cada vez mais vocês estão chegando perto de se tornar cavaleiros também, né? E isso é uma honra muito grande, né? Claro, é bom que vocês olhem para o coração de vocês e façam essa reflexão que um dia eu mesmo fiz e eu procurei
conhecer os caminhos da cavalaria. Beleza? Bom dia a todos aí, e fique com Deus.